Olá, gente, boa tarde. Vamos então fazer o vídeo de revisão para a prova da primeira série do ensino médio, cujo conteúdo vai ser parte de operadores argumentativos, orações, formação de palavras e também Fernando Pessoa, que é o grande poeta português, né? Então, ó, esses são os três eixos da nossa aula. A gente vai ler um texto sobre a Medusa, né? Um texto sobre o Instagram, leitura crítica sobre notícias e o laboratório de formação de palavras, né? Então vamos nessa aí. Então ali, o texto da Medusa. Esse texto da Medusa, ele vai servir para quê? Para ser ponto de partida para 4 questões. A primeira delas vai ser o quê? Vai ser sobre a origem de palavras. Por exemplo, a palavra isolamento, né? E outra palavra ali também, diretamente. Como que as palavras elas são formadas? Nós temos 2 processos principais de formação de palavras. É a derivação, em que eu uso prefixo, algo que vem antes de um radical, ou seja, aquela parte que concentra o significado de uma palavra, e o sufixo, aquilo que vem depois do radical. Então nós temos quantos tipos de derivação? Vamos pensar assim. Eu tenho o verbo isolar. Então, a partir desse verbo, eu posso criar o quê? Posso criar um substantivo, o isolamento, né? Ou eu posso ainda criar um adjetivo, isolado. E também posso criar um advérbio, isoladamente. Então, o que aconteceu com essas 3 possibilidades que eu falei? Eu coloquei sufixos, ou seja, palavras que vêm depois, o mento, o ado e o mente. Então são sufixos aquelas terminações pequenas que eu ponho no final de uma palavra, em que eu altero a classe gramatical delas. A partir de um verbo, eu criei um substantivo, um adjetivo e um advérbio. Para que eu uso isso? Para que eu possa escrever essa ideia em outros contextos, ou seja, que eu não preciso repetir aquela palavra, mas de uma forma igual. Então eu pego aquele conceito e eu transformo aquele verbo em um substantivo. Como assim? Medusa foi condenada a se isolar do mundo. Ponto. Esse isolamento fez com que ela ficasse muito má. Vocês estão vendo? Na segunda frase, eu mantive aquela ideia de ela ficar sozinha, só que eu troquei o verbo isolar por isolamento. Isso aí faz com que o meu texto ganhe o quê? Ganhe uma coisa chamada de unidade temática, em que eu vou centrar meu texto naquilo que eu estou falando. Eu não fujo do mesmo assunto, mas eu uso outras palavras, tranquilo? Então ali, isolar, sufixo, mento, crio isoladamente. Triste. O sufixo esa cria tristeza. O esa vai criar o quê? Um substantivo abstrato, né? E, por exemplo, belíssima, vem de belo. Aí eu coloco aquele sufixo íssima para quê? Para dar uma potencialidade maior àquela qualidade. E eu crio esa, beleza, eu crio um substantivo, né? Os tempos verbais, também vai cair isso aí. Uma correlação de tempo verbal que é muito importante é, qualquer mortal que encarasse a Medusa seria petrificado. Encarasse é o quê? Ação no passado, presente ou futuro. Passado, encarasse, era algo lá no passado. Mas esse passado aconteceu de fato? Não. E esse passado ele tem uma duração curta ou longa? Se for curta, ele seria um pretérito perfeito. Se for longa, é o pretérito imperfeito. Encarasse, então, é classificado como pretérito imperfeito. Por quê? Ação no passado que não aconteceu de fato, mas é uma hipótese que eu estou levantando e que não tem uma duração muito definida. Então é pretérito imperfeito do modo subjuntivo, que é o quê? O modo da dúvida, da possibilidade,
né? Quando eu tenho certeza, eu uso tempos do modo indicativo. E o seria? Seria o futuro do pretérito, ou seja, uma ação lá que é depois de uma outra ação no passado, que só aconteceria se uma condição anterior fosse atendida. Então esses dois tempos verbais, eles combinam, eles devem estar correlacionados. Ó. Encarar-se é a hipótese e o seria, futuro do pretérito, é a consequência, vocês estão vendo? Outra questão vai falar do quê? Qual é o sentido que as orações estabelecem entre si? Causa, tempo, consequência, modo, meio. Ó, Perseu, sabendo que a Medusa o transformaria em pedra, fez o seu escudo o espelho. Sabendo que a Medusa transformaria-o em pedra. Isso dá o quê? Ideia de causa. Já que Perseu sabia, por que Perseu sabia, a gente tem que pensar o quê? Qual é o operador argumentativo que eu vou utilizar? Operador argumentativo é o quê, gente? Eu já falei na aula. Palavra que une duas ideias, estabelecendo a relação de sentido entre elas de forma muito clara. Temos porque, uma vez que, visto que, já que, como introdutores de causa. Agora, temos assim, ó, choveu forte, de maneira que as ruas estão cheias. Temos uma causa, a chuva forte, e uma consequência, as chuvas estão cheias. Como é que a consequência ficou clara? Por causa do operador argumentativo de maneira que, né? Então a gente tem que sempre, ó, ao sentir os primeiros sintomas, procure um médico. Qual é o sentido que essa primeira oração tem ao sentir os sintomas? Quando sentir, mal sentindo sintomas. Então, sentido de tempo. Tempo para uma outra ação verbal, tranquilo? Aí depois vai ter um outro texto sobre o Instagram, que vai ter na prova, tá? Vocês vão ler com calma na prova. E é um artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? Eu vou pensar sobre um tema relevante para muitas pessoas e eu vou escrever a minha opinião sobre isso. Mas uma opinião que eu posso colocar, eu acho, eu penso, não. Você vai ter que colocar argumentos que vão deixar a sua opinião forte. Não basta colocar eu acho, eu penso. Você tem que colocar o quê? Estratégias argumentativas, como voz de autoridade. O que é uma voz de autoridade? Você vai citar o nome de algum pesquisador daquela área. Dados concretos, segundo pesquisa tal, segundo o censo brasileiro tal, segundo a ONU, segundo alguma organização que vai mostrar o quê? Dados matemáticos, estatísticos, isso é a prova concreta. Você pode também colocar exemplificação de outros fatos parecidos. Você pode colocar uma alusão histórica, colocar um fato antigo e comparar com aquilo que você está falando. Então, o argumento é o quê? Foge do achismo, a conclusão. No final das contas, portanto, assim, são operadores argumentativos que vão indicar que o seu texto está se encaminhando para o fim. E a tese? A tese é a opinião central, que vai percorrer o texto inteiro, mas ela vai ficar muito clara onde? Na introdução. Peso das conjunções, ó. Essa guinada, no entanto, vai muito além. O no entanto é aquele operador argumentativo chamado adversativo, que é a oposição forte. Ó, vou à praia, no entanto, não entrarei no mar. Esse no entanto, ele fecha a minha linha de pensamento de uma forma que quebra a minha expectativa. Eu vou à praia, então todo mundo achando que eu vou brincar na praia, entrar no mar. No entanto, não entrarei. Morreu, quebrei todo o clima da festa. Porque nós temos outros operadores argumentativos que são de oposição, que eles são oposição mais frágil, que é o embora, apesar de que, né? Embora eu não entre na água, irei à praia. O mais forte agora subiu para eu ir à praia.
Tranquilo? Vocês estão vendo isso? Que tem essa diferença. E quando eu uso um operador argumentativo concessivo, que o principal é o embora, eu posso pegar esse dado e eu jogar em qualquer parte da frase. O que é neologismo, gente? Neologismo é a criação de palavras. Neo é novo em grego, né? Por exemplo, instagramável. Eu tenho a palavra Instagram e eu uso o sufixo vel, que é o quê? Criação de um adjetivo que mostra o quê? Algo que pode ser publicado, com a possibilidade de publicação no Instagram. E o que é digamos, uma palavra, desfazer. Desfazer tem esse des que tem sentido de não, vai cair isso na prova também, tá, gente? A força da prova, prova concreta, melhor forma de argumentação, né? O fio condutor da coesão. O que é coesão, gente? Coesão é quando o texto se comunica em todas as suas frases. A coesão ela pode ser de dois tipos principais. Há outros, mas que a gente vai ver depois. Mas a gente viu o quê? Coesão referencial e a sequencial. Referencial é quando eu olho para o meu texto, eu olho para trás. Por exemplo, a chuva está sendo muito forte no inverno. Ela está causando muitos transtornos. O que é o ela? O ela é o meu elemento coesivo. Por quê? Porque está comunicando essa frase com a frase anterior. Tá vendo? Coesão referencial anafórica. Por quê? Olhei para trás. Trouxe um dado que eu tinha falado para cá. Agora, a chuva foi muito forte, de modo que amanhã muitos ônibus não chegarão. De modo que indica o quê? Consequência. Faz o meu texto andar para frente. Então é a coesão sequencial, né? Então, outra coisa que também vai ter na nossa prova é o Fernando Pessoa, aquele poeta português que é muito famoso, né? Por quê? Porque ele criou os casos de heteronímia. Hétero em grego é o quê? Vários, diferentes. E ônima em grego é nome. Então, heteronímia é o quê? Quando o poeta cria outras personagens poéticas, outros autores a partir dele mesmo. E Fernando Pessoa foi tão bom nisso que ele criou o quê? Heterônimos extremamente diferentes dele, que é o ortônimo. Orto em grego é certo, correto. Então nós temos Fernando Pessoa criando um tipo poético bastante simples, aquele poeta do campo, que ele se nega a pensar muito sobre as coisas, apenas vê-las e senti-las, que é o Alberto Caeiro. Depois, ele criou um outro personagem, autor, que ele é o quê? O poeta da cidade, daquela época lá da década de 10 e de 20. Aquele poeta conflituoso, aquele poeta que vê o mundo de uma forma insuficiente, sempre insatisfeito, sempre triste, melancólico, depressivo, que é o Álvaro de Campos. E por causa disso, ele só busca o próprio eu. Temos um outro heterônimo que é o quê? Aquele poeta clássico, ele é o médico, ele é o poeta criado por Fernando Pessoa, que é o mais classudo, que ele olha para a Grécia Antiga e ele busca refúgio naquelas filosofias gregas de aceitação das coisas como elas são, porque eu não posso mudar aquilo que está fora de mim. Isso é o estoicismo, que eu deixo correr tudo aquilo que não pertence a mim, que eu devo cuidar do quê? Apenas de mim mesmo. Então, esses são os três heterônimos do Fernando Pessoa, e tem o Fernando Pessoa ortônimo, que é ele mesmo. Tem aquele poema clássico, que o poeta é um fingidor, que finge até a própria dor que ele sente. Como assim? O que ele quis dizer com isso? Que a arte poética é o quê? É de transformar intelectualmente um sentimento sentido por ele. Que ele não vai falar aquilo que ele está sentindo. Não, aquele sentimento ele vai passar pelo seu trabalho mental, cerebral, para que ele transforme aquilo em arte. Tranquilo, meus amores? Eu espero que vocês vão muito bem na prova, tá? E estudem bastante. Um beijo!